Shalom, meus amigos, uma boa noite a todos vocês. Faz poucas horas que se encerrou o Shabat na Terra Santa de Israel e, portanto, nós temos o início de uma nova semana, e o que nos reúne aqui nesse espaço virtual é sempre o mesmo propósito: o estudo das leis divinas, o estudo da Torá. Como é sabido, no calendário judaico, o povo judeu celebra a entrega da Torá em Shavuot. Mas Shavuot não é no mês de Adar, que é o mês que nós estamos agora. No mês de Adar nós celebramos Purim. Shavuot será celebrado no calendário gregoriano dia 16 de maio desse ano, mas ele ocorreu efetivamente no dia 6 e 7 de Sivan. Foi o dia que efetivamente Deus nos deu a Torá. Mas o registro na Torá da entrega está acontecendo agora. Nós estamos estudando as parashiot do livro de Shemot, Êxodo, que nos contam da entrega da Torá. Vídeo que eu gravei para vocês antes do Shabat na sexta-feira nos conta da terceira vez que Moshe Rabbeinu foi aos céus, subiu o Sinai, talhou o segundo conjunto de tábuas e trouxe para o nosso povo. Moshe recebeu as tábuas definitivas que permanecem com o nosso povo apenas na terceira vez que ele sobe o Sinai. E, na verdade, quando ele vem com as tábuas, é o primeiro dia de Yom Kippur, dia 9 e 10 de Tishrei, que no calendário gregoriano vai acontecer apenas em setembro. Então, como nós sabemos, pelo estudo da Torá, esse processo foi um processo que nos consumiu 120 dias, porque Moshe Rabbeinu subiu e desceu o Sinai 3 vezes, em cada uma dessas vezes ele passou 40 dias. Mas agora, em que nós estudamos a Torá, as parashiot que nos falam da entrega da Torá, me parece que é o momento mais adequado para nós refletirmos sobre a contemporaneidade dos 10 mandamentos, que nós, judeus, nem chamamos de 10 mandamentos, mas a série de Brot, que são os 10 enunciados. Por quê? Porque nos 10 enunciados estão contidos os 613 mandamentos. Ora, muitas pessoas dizem: esses mandamentos foram entregues há 3.300 anos atrás, 3.500 anos atrás, eles não nos servem mais para os tempos, que vivemos, na pós-modernidade. Mas a Torá é eterna, ela é imodificável, o que significa que as leis divinas valiam para o mundo que existiu há 3.300 anos atrás e vale para o mundo que existe hoje, sem qualquer modificação. A primeira tábua, as Luhot, a primeira tábua traz os mandamentos que estabelecem um relacionamento entre Deus e o homem. E a segunda tábua traz os mandamentos, os enunciados, que estabelecem as relações entre o homem e o seu próximo. E eu quero propor a vocês um exercício. No dia de hoje eu falo sobre os 5 primeiros mandamentos, e amanhã eu gravo o meu comentário a respeito dos 5 mandamentos constantes na segunda tábua. Façamos esse exercício, porque é ele que dá sentido ao fato de nós seguirmos estudando a Torá. Se você não aceita os mandamentos, que são um resumo, uma síntese do conjunto, da lei divina, então você não tem nem que estar aqui nesse espaço virtual, você tem que viver segundo os princípios do secularismo. E o primeiro mandamento nos diz: eu sou o Senhor vosso Deus. Nós vivemos um tempo, isso é sabido por parte de todos vocês, nesse tempo da pós-modernidade, onde há um grande relativismo cultural, e o secularismo fez da moralidade uma preferência pessoal. Eu acredito nisso, e eu vou erigir esses valores que eu acredito como a minha fé pessoal. Pecado, maldade, instintos, tudo aquilo que se manifesta como desejo humano se converte numa nova religião. As pessoas passaram a construir os seus templos pessoais. As palavras do Eterno, nesse sentido, se perderam. Palavras que perderam completamente o seu significado no mundo em que não existem mais verdades absolutas. Nada é mal e nada é bom. Tudo é um pouco bom, um pouco mal. Esse relativismo a respeito dos valores da vida, entre outros valores de uma moralidade, que é a moralidade que está impressa na Torá, perderam o seu significado. Quando nós criticamos as ações, eu falo nós religiosos, nós judeus observantes, quando nós criticamos a depravação desse mundo, nós somos taxados de fanáticos intolerantes. Na medida em que nós assumimos o compromisso da defesa de valores como modéstia,
né, o que exige de nós uma forma de se comportar no mundo, nós somos chamados de fanáticos, só porque nós elegemos viver segundo as leis que a Hashem nos deu. E como é que isso foi possível? Como foi possível que nesses 3.300 anos nós tenhamos saído de eu sou o Senhor, vosso Deus, para eu sou o meu próprio Deus? Como é que isso aconteceu? Como isso foi possível? Dostoiévski entendeu muito bem essa ideia em sua obra Os Irmãos Karamazov. Ele diz: sem Deus tudo é permitido. O mundo que nós vivemos está assim porque Deus não existe mais nele. Não existe para esses que escolheram viver segundo os valores do secularismo, que se afastaram de Deus. Sem Ele, o Criador dos mundos, nada existe. Sem a crença em Deus, é evidente que a humanidade perde completamente o seu próprio fundamento de existir. Por quê? Porque nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Se você não acredita nisso, que nós somos a imagem do Criador, então você não precisa ter atitudes nobres. A nobreza no homem desaparece e nós podemos viver como se estivéssemos vivendo numa selva, onde a lei do mais forte é o que deve prevalecer, onde a gentileza e a bondade não têm lugar nesse mundo. Deus existe, Ele é o nosso Senhor, Ele é Deus. O segundo mandamento nos diz: não terás outros deuses diante da minha presença. Esse mundo em que nós vivemos é o mundo em que nós adoramos e idolatramos falsos deuses. Quem são os nossos heróis? Quem nós escolhemos? Escolhemos aqueles com base em valores ou com base em valores? Os heróis da pós-modernidade não têm valores, o que eles têm é riqueza. Nós idolatramos pessoas ricas, à margem dos aspectos da fé e da religiosidade terem se distorcido ao longo do tempo. Nós vivemos um tempo em que as pessoas elegeram buscar se inspirar por vidas vazias, com contas bancárias muito cheias, mas de espíritos completamente vazios. Pensem em quem são os ricos, famosos, que ganham projeção e notoriedade nos meios de comunicação. E o mais trágico de tudo isso é que nós ensinamos os nossos filhos que o objetivo da vida é ter sucesso. A meta da vida não é servir a Deus, a meta da vida é ter sucesso. Ora, quando nós vivemos num mundo em que o que é mais valorizado é a riqueza pessoal e não os valores, o que acontece? Nós e nossos filhos fazemos uma comparação evidente. Quanto ganham os professores? Quanto ganha um pesquisador do Butantan ou do Instituto Nacional do Câncer? Quanto ganham os nossos cientistas? Quanto ganham os que dedicam sua vida a servir ao bem comum? E quanto ganham as estrelas do esporte? Atores de Hollywood, mega empresários e até mesmo políticos. Quanto ganham esses? Se nós queremos entender o que é atribuído valor central na sociedade em que vivemos, basta fazermos uma comparação dos salários. E aí você vai saber me responder essa pergunta. O que é que tem valor no mundo em que nós vivemos? O que é mais valorizado? É evidente que não é o bem comum, que não é o serviço ao próximo, que são justamente os atos que nos fazem parecer com o Criador. Misericórdia, bondade, generosidade, isso tudo com alegria de servir a Hashem. Hoje, acreditar em Deus exige, sobretudo, uma rejeição aos falsos deuses da nossa sociedade. Esses deuses não estão mais gravados em pedras, em ferro ou em madeira, embora eles ainda existam. Rejeitar os falsos deuses é rejeitar aqueles que são responsáveis por silenciar a nossa consciência, aquelas aspirações da nossa alma. Você está disposto a fazer isso? Se você está disposto a fazer isso, você acredita em Deus. Você rejeita a idolatria. Do contrário, né? Não adianta você ir a um templo religioso, não adianta você fazer orações e continuar perseguindo como meta de vida os falsos deuses de uma sociedade depravada e sem valores fixos, sem valores, né, constantes. Terceiro mandamento:
não jurarás pelo nome do Senhor teu Deus em juramento vão. É mais do que trágico quando nós vivemos num mundo no qual o mal é feito em nome de Deus. Você vai me perguntar, mas quando isso é feito? De muitas formas. Muitas religiões tomaram a palavra de Deus, tomaram a imagem de Deus, o nome de Deus, para promover ódio no mundo. E é um crime que não só contamina todas as religiões, quase todas, mas também contamina o espírito humano. O que contamina? Atribuir a maldade a Deus. Deus não faz maldade no mundo. Deus é bondade. Tudo que Ele nos envia é bom, Gamzu letová. Isso é um princípio básico do judaísmo. Mas você talvez ainda esteja confuso a esse respeito. Eu vou te dar um exemplo que vai ajudar a avivar a sua memória. O terrorismo. O terrorismo em nome de Deus. Árabes pegam, colocam, cintos com dinamite e entram nos ônibus em Israel. E vão até os cinemas, aos shoppings e explodem e matam inocentes, crianças, mulheres. Tudo em nome de Deus. O terrorismo, ele não é só praticado naturalmente pelos árabes. O terrorismo é odioso, mas ele é sempre uma aberração justificada como uma forma de ação de serviço a Deus. Não pode haver maior aberração do que acreditar que nós podemos justificar esses atos, de maldade através do nome do Criador. O nome de Deus pode servir apenas para a prática de bons atos, Gemilut Hassadim. Ele jamais pode ser usado, justificado, manipulado para legitimar atos de maldade, meus amigos. É disso que esse mandamento está falando. Bom, o quarto mandamento eu já gravei um vídeo inteiro ontem para vocês. Lembra-te do dia do Shabat para santificá-lo. Eu peço que vocês assistam. Aqueles que não assistiram, que assistam o vídeo de ontem e que assistam de amanhã para acompanharem os outros 5 mandamentos. Mas eu quero acrescentar ainda mais alguma coisa a respeito do mandamento da observância do Shabat. Nós devemos lembrar que o Shabat é muito mais do que um dia de descanso. Eu publiquei um texto no Pérolas da Sabedoria Judaica que nos fala sobre essa diferença do descanso, segundo a ótica secularista, para o Shabat, segundo a versão da Torá. 6 dias da semana nós servimos ao mundo, a tudo que está ao nosso redor. Norte, sul, leste, oeste, em cima e embaixo. Nas 6 direções, nós servimos a todo mundo que está ao nosso redor. E no sétimo dia? No sétimo dia nós não olhamos para nenhuma direção, a não ser para o nosso próprio interior. O sétimo dia é um dia que nós servimos a Hashem, mas é um dia que nós servimos a Hashem de que forma? Cuidando de nós mesmos. 6 dias nós dedicamos ao nosso corpo, e o sétimo dia nós dedicamos à nossa alma. Essa é a importância vital do Shabat, nos permitir entender qual é de fato o propósito da nossa alma. É para isso que o Shabat serve. Ele faz com que você pare tudo o que você está fazendo. Não importa em que ponto se encontram as tarefas que você realize, você para. E nessa parada você tem a oportunidade de repensar sobre as suas ações, sobre como anda a sua vida, se reconectar ao Criador se você está afastado e repensar seus propósitos existenciais. E o 5º mandamento: honrarás teu pai e tua mãe para que se prolonguem os seus dias sobre a terra. Mas Átila, você não disse que os 5 primeiros mandamentos são os mandamentos que falam da relação de Deus com os homens e os outros 5 dos homens com o seu próximo? Se o 5º mandamento diz que nós devemos honrar pai e mãe, nós não estamos aqui nos relacionando, esse não é um mandamento, não é um enunciado que indica um caminho de relacionamento entre os homens? Sim, é verdade. Aqui, Hashem está dizendo para nós nos relacionarmos com os nossos pais e nossas mães com respeito. E essa é uma das poucas mitzvot da Torá e que nós sabemos qual é o prêmio, que nós sabemos que o mérito resulta, na longevidade
das nossas vidas. Ou seja, se você honrar o seu pai e a sua mãe, você vai ter uma vida longa. Pouquíssimas são as mitzvot da Torá em que a recompensa está inscrita no texto da Torá. Mas aí você vai dizer, mas Átila, você ainda não conseguiu explicar por que esse mandamento está na primeira tábua e não na segunda tábua. Sabe por quê? Porque os nossos pais têm o mesmo mérito de Deus na criação dos homens. Assim como Hashem criou o ser humano, nós devemos aos nossos pais pelo milagre da vida. E é por isso que esse mandamento não está no segundo conjunto, mas no primeiro conjunto. Nós vivemos num tempo trágico, um tempo no qual as pessoas temem mais ficarem velhas do que morrerem. Olha a tragédia disso, meus amigos. Por que as pessoas temem mais a velhice do que a morte? Porque no passado as pessoas temiam a morte. A morte era o grande objeto do medo humano, né? Hoje não. Hoje é velhice. As pessoas temem ficar vulneráveis, porque elas não sabem se os filhos delas vão cuidar delas adequadamente, ou se eles vão ser violentos com seus pais idosos, porque nós vivemos numa sociedade que cospe os idosos como se não fosse nada, como se fosse moeda sem valor. E existe até uma expressão, edaísmo. Essa palavra cunhada na modernidade, ela serve justamente para identificar o estereótipo negativo do idoso. Mas a Torá nos fala dos anciãos de Israel, mas quando ela fala nos anciãos de Israel, ela elogia. Moshe Rabbeinu primeiro ensinava aos anciãos de Israel e depois a todo o povo, aos líderes das tribos, aos anciãos e todo o povo. A Torá elogia porque reconhece nos anciãos de Israel maior sabedoria. Mas existem países no mundo, né, que não importa se o Covid mata os idosos. Afinal de contas, os jovens vão sobreviver. Os idosos são apenas um peso nessa sociedade que nós vivemos. Existem muitos lugares do mundo em que pessoas pensam dessa forma, que os idosos são apenas uma carga pesada para carregar, mas não para nós judeus, mas não para nós homens e mulheres tementes a Torá, tementes a Hashem. Nós não aceitamos a ideia desse tempo em que vivemos, que a idade se resume à deterioração física, incompetência. Ao contrário. Quantos vídeos eu já publiquei com imagens dos nossos rebes, dos nossos rabinos? Eles são Torá viva, eles carregam um manancial de conhecimento que cada vez que nos deixa resulta numa perda irreparável para o nosso povo. A idade virou uma condição nesse mundo em que nós vivemos que torna você uma pessoa descartável, sem valor, no qual você pode abrir mão, a sociedade pode abrir mão dessas pessoas. Mas não é nada disso que a Torá nos ensina. O ponto de vista da Torá é justamente o contrário. Ele exige de nós, sobretudo, respeito aos mais velhos. Mas nós vivemos num mundo em que um adolescente sabe tudo. O adolescente sabe mais do que os pais que criam ele. E a criança tem direito nato a receber tudo o que ela pedir. Não existem limites nesse mundo que nós vivemos. Por isso não existe respeito pelo pai e pela mãe. Se você criou seus filhos dando aos adolescentes poder de decisão sobre todos os assuntos e tratou seus filhos mimando eles, espera o que vai acontecer quando você for idoso e depender deles, quando você for vulnerável. Quando os pais mais precisam da ajuda dos filhos, o que acontece? Essa ajuda é negada. E é negada a quem? É negada também ao Criador dos mundos. Porque assim como Deus nos criou, Ele reconheceu que os nossos pais também têm um papel precioso, valioso na criação da vida, meus amigos. Eu espero vocês amanhã no vídeo dos outros 5 mandamentos. Shavuot Tov!